Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o 33. Não, até o 33, 22 ao 33. Diz assim: Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas, sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo amou a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Terminou, né? Então, irmãos, se nós refletirmos sobre essa palavra, e nós viéssemos para a igreja, sentássemos no banco, ouvíssemos essa palavra, e realmente nós fizéssemos tudo isso, nós não teríamos feminicídio. Nós não teríamos problemas. É claro que a irmã falou ainda agora aqui, que nós não somos perfeitos. Iria ter dia que nós iríamos ter uma rusga, uma dificuldade qualquer, mas coisa passageira. Mas não um caso tão grave como é o feminicídio. E aí, nós precisamos nos preocupar, principalmente com a educação dos nossos filhos. E aqui eu não estou falando só do homem, eu estou falando do homem e da mulher, Porque os nossos filhos serão o futuro de amanhã. A gente vê pequenininho, a gente passa um tempo, daqui a pouco já está um rapaz, Um rapaz, daqui a pouco casa, Então, nós, como cristãs, nós temos que estar orientando os nossos filhos e as nossas filhas. E nós temos que realmente ser submissos ao marido. Mas quando fala submissão, não é para que o marido a escravize, não é para que o marido a trate mal, não é para que o marido abuse sexualmente da sua esposa porque ele é o dono dela. Então, a gente vê que o feminicídio existe porque o homem se sente dono da mulher. Existe o machismo. Então, o homem acha que ele pode tudo, que ele é o dono da mulher, e aí ele faz o que bem entende. Uma outra parte significante é que ele é mais forte que a mulher, Então, a gente já começa perdendo, porque nós somos o sexo frágil. Então, o homem se sente nesse direito, quando, na verdade, o direito dele é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque quando o homem, ele ama realmente a mulher, quando ele faz o que deveria fazer quando a gente ama,
né? Tratar bem, dar uma lembrança, dar uma flor, né? Um carinho. Jamais a mulher vai maltratá-lo, né? O que não acontece o contrário. Às vezes a mulher faz de tudo, mas não adianta. Aí ele extrapola e maltrata realmente a mulher e vai até o feminicídio. Então, o que é o feminicídio, né? Nós temos, foi escrito em 1992 pela pesquisadora sul-africana Diana Russell, do México, sobre o feminicídio. Ela deu esse nome, só que não foi propagado. A Lei Maria da Penha veio em 7 de agosto de 2006 e foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou essa lei, criada com o objetivo de punir com mais rigor os agressores contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Então a gente se pergunta, será que antes dessa data não existia? Claro que existia, sempre existiu, né? Só que não com esse volume, essa estatística tão alta de feminicídio e de barbaridade, totalmente barbárie. Foi o que aconteceu com a Maria da Penha, ficou tetraplégica, né? Porque de tanto que apanhou do marido. Então, depois que ela teve todos esses problemas, que todo mundo já conhece a história dela, é que ela começou a lutar pela Lei Maria da Penha. Isso já coibiu muitas coisas, né? E eu lembro que eu tenho um filho que, quando bebia, ficava virava, vou falar a palavra, virava macho, né? Era o tal. E ele batia na mulher. E eu, quando soube, fiquei revoltada. Eu digo, nós não criamos filho para bater em mulher, né? E um dia, estavam os dois, ela me falou que ele tinha batido nela, estavam os dois em casa, eu falei, vem cá, senta aqui, fulana, senta aqui, fulano. E botei o dedo assim para eles, né? Eu falei, olha aqui, se o fulano te bater novamente, você vai apanhar, porque você não vai ter força, ele é muito grandão, você vai apanhar. Só que quando der uma folga, você vai direto na delegacia da mulher e dá queixa contra ele. Porque nós, isso ele escutando, porque nós não criamos filho para bater em mulher. E aí eu falei, e mais, põe meu nome lá como tua testemunha. Eu vou ser tua testemunha. Por quê? O que aconteceu com isso? Ele nunca mais bateu nela. Logo depois saiu a Lei Maria da Penha, em 2006. E aí, olha, ele ficou bonzinho, até apanhou dela. Teve um dia que ele bebeu e ela quebrou um quadro, pegou uma daquelas travessas, mas bateu tanto nele, ficou com o olho roxo. Aí ele foi internado e eu cheguei lá, quando eu vi aquele quadro, ele com o olho roxo, perguntei o que era ela que tinha batido nele. Eu não falei uma palavra. Eu falei, ele já bateu tanto nela, então deixa ele apanhar um pouco para valorizar, né? Ver como é bom apanhar. E desde aí, irmãos, nunca mais ele bateu nela. Muito pelo contrário, ela tem colocado um monte de processo em cima dele, apronta. Ele fala, mas não bateu mais. Então eu vi com essa minha atitude que funcionou, que realmente ele precisava tomar uma lição. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Sobre essa atitude machista que não pode acontecer. E pensa bem, se a gente vive em paz com o marido, é tão gostoso, né? Para que viver em brigas, em discussões, se é tão maravilhoso a gente ter um companheiro que nos protege, que nos ajuda, né? Minha sogra falava, homem numa casa, nem que seja de uma perna só, mas tem que ter. Porque aí eu falo, Walter, às vezes ele se aborrece, né? Eu falo, vem aqui. Hoje mesmo ele já ficou nervoso, porque eu fiquei chamando ele para pegar um negócio lá em cima e ele fica nervoso.
aí é para pregar alguma coisa, mas sempre, se a gente tem uma pessoa do nosso lado, é tão bom. Assim como ele também, quando precisa de alguma coisa, me chama, né? E apesar o machismo, em resumo, o machismo autoritário, assim como o feminismo ideológico, mata, porque o feminismo também, né? Quando veio, a mulher quer ser mais do que o homem, e aí começa a confusão. Então, tem que não ser inferior, porque quando Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva, ele não tirou a costela aqui de trás, para a mulher andar atrás do homem. Ele tirou a costela do lado, né? E aí, com isso, ele fez a mulher. Isso quer dizer o quê? Vamos andar lado a lado. Não, como o japonês tem muito esse costume, né? Anda na frente e a mulher lá atrás. Não é assim. É lado a lado. Porque quando você está lado a lado, você é um só. Você vê a mulher, o homem tem uma dificuldade, conversa com a mulher vai, discute, tem uma sabedoria diferente, fala, o marido ouve, e assim a gente vai vivendo uma vida tranquila, né?